Olá, caros alunos e alunos, bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez retornando aqui com vocês na nossa videoaula, nesta semana, onde iniciamos aí o nosso processo de preparação para a nossa primeira prova, marcada agora para a nossa próxima semana. E hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade ao conteúdo de estereoquímica, falando acerca de compostos que possuem mais de um centro assimétrico, ok? Então, a gente lembra na aula passada que compostos que têm um carbono assimétrico, a molécula ela é caracterizada como uma molécula quiral, e se a molécula é quiral, a gente pode afirmar que com certeza existem duas moléculas, uma sendo ela, a outra sendo a imagem especular no espelho dela, onde essas duas imagens elas não são sobreponíveis, sendo estas duas moléculas caracterizadas como enantiômeros, uma sendo a imagem da outra no espelho plano. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os compostos meso. E para que a gente defina os compostos meso, a gente vai observar o seguinte, que se há um composto que possui centro quiral, um centro assimétrico, um centro quiral, a molécula é quiral. E sendo a molécula quiral, ela tem dois enantiômeros, ok. Mas existem compostos que possuem centro assimétrico ou centro quiral, mas que é aquiral. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aí essa molécula, um ciclopropano com 2 bromos substituídos. E a ideia é, se a gente marcar aqui os carbonos assimétricos dessa molécula, a gente vai ter esse carbono assimétrico aqui marcado, aqui marcadinho, e a gente tem esse carbono aqui assimétrico marcado aqui. E aí você vai dizer, professor Cláudio, então 2 elevado a 2 aqui dá 4 estereoisômeros, Ok. Então eu vou começar a desenhar aqui os estereoisômeros dessa molécula. Tá aqui. Como foi que eu fiz o desenho? Bom, eu tenho que discriminar aqui a posição dos grupos. Lembra? Se eu tenho 2 grupos que estão no plano, eu vou colocar aqui, para frente. No outro eu coloquei para trás. No outro eu coloquei para frente, para trás. E no outro eu coloquei para trás, para frente. E aí, a ideia que vai aparecer é o seguinte. Se você olhar para essas duas moléculas aqui, a molécula 3 e a molécula 4, vocês vão observar que elas são enantioméricas entre si. Eu tenho ela e tenho a imagem dela no espelho. Se você não enxergar ela como uma imagem no espelho, enxerga que pelo menos eu inverti o centro. Lembra disso? Eu mantenho a mesma cadeia e inverto o centro. Então aqui eu tenho um par de enantiômero. Aqui, para 1 e 2, é onde mora o problema. Eu não tenho um par de enantiômeros aqui. Eu tenho moléculas iguais. Por que moléculas iguais? Porque, embora elas estejam aqui parecendo para você um enantiômero, elas apresentam o quê? Plano de simetria. Então, se apresenta de plano de simetria, basta que eu pegue uma e rode, eu chego a outra. Se eu girar uma 180 graus, eu vou chegar a outra. Então, 1 e 2, na realidade, é uma molécula só. É uma molécula só. E esses dois aqui, 3 e 4, é um par de enantiômero. Ok? Aqui, eu não vou escrever, mas aqui, um parzinho de enantiômero. Então, ao invés de 4 estereoisômeros, a gente tem 3. Nós temos 2 aqui, Esse aqui, o composto 3 é a sua imagem, e o outro é um composto que, embora tenha centro assimétrico, apresenta plano de simetria. Se apresenta plano de simetria, a molécula em questão é uma molécula o quê? Aquiral, mesmo apresentando centros assimétricos assinalados, ok? Então a ideia é essa. Se a molécula tem um carbono assimétrico, um centro quiral, eu posso afirmar com certeza que é a molécula quiral. Agora, se a molécula tem 2 carbonos, você tem que analisar, Porque não é toda vez que você vai seguir aquela regrinha do 2 elevado a n, não, Então eu vou mostrar aqui no próximo, Está aqui uma outra molécula desenhada aqui para vocês. E aí, se eu analisar aqui quantos carbonos assimétricos tem nessa molécula, você vai marcar aqui. Esse aqui é um carbono assimétrico e esse aqui é um carbono assimétrico. Pronto. Então, eu sei que tem 2 carbonos assimétricos, 2 elevado a 2 dá 4 estereoisômeros. Então, como é que a gente representa? Olha só como é simples. Aqui nesse desenho eu não estou representando posição nenhuma desses grupos, Então, eu faço assim, eu desenho
frente, frente, trás, trás. Frente, trás, trás, frente. Pronto. E aí, de novo, aquela nossa ideia, né? Vamos analisar com calma. Se eu olhar para essa daqui e essa daqui, essa aqui que está igual, ó. Hidroxila para frente, hidroxila para frente, hidroxila para trás, hidroxila para trás. 1 e 2 é um par de enantiômeros. 1 e 2 é um par de enantiômeros. Já 3 e 4 é onde mora o perigo. 3 e 4 aqui é onde eu localizo o composto quê? Meso. Meso. Nossa, que meso horrível, hein? E você pode dizer, professor, mas eu não acredito não. Não é 1 e 2 que é meso, não? Eu não consigo enxergar 3 e 4. A grande diferença, gente, é porque aqui, ó, o desenho está em zigue-zague, tá? Então, geralmente, quando se desenha, eu vou mostrar para vocês no próximo exemplo, tem duas formas de desenhar a cadeia, ou assim, né? Na conformação eclipsada. Se você girar essa ligação aqui, ó, você vai ver que os dois grupos vão se manter em mesmo lado. Tá? O grupo que está para trás aqui, ó, ele vai para frente. Quando eu girar isso aqui 180, o desenho vai ficar com essa cadeia assim, ó. Tá vendo? E ficando assim, você vai ter um grupo hidroxila para frente e outro grupo hidroxila para frente. Tá aqui, ó. O, H, O, H. Então aqui, ó, eu apresento o plano de simetria. Então esse composto aqui é meso. Esses dois aqui, eles não são meso. Um é a imagem especular do outro no espelho plano, configurando um par de enantiômeros. De novo, em vez de 4, já era. Eu só tenho 3 estereoisômeros. Esses dois aqui, o composto 1 e o composto 2. E o composto 3 e 4, na verdade, é uma mesma molécula, um composto meso. Um composto que, embora tenha centros assimétricos, a molécula é quiral, porque existe o plano de simetria. Aqui eu demonstro mais uma vez a rotação que eu fiz, ó, na ligação, e vou gerar nessa configuração, e aqui eu consigo enxergar bem direitinho o plano de simetria. Tá ok? Então, não fica muito com medo disso não. Tá bom? Agora olha esse outro exemplo aqui. Ó. Um composto 1,3 de bromo butano. E aqui a figura já mostra ele na configuração lá, né? Na conformação eclipsada, então fica muito mais fácil de ver. Ó. Eu desenhei o A, esse A como foi que eu desenhei? Colocando bromo e bromo em lados opostos. Ó. Tá vendo? Ó? Bromo e bromo em lados opostos. Então eu tenho ele e tenho a imagem dele. É um par de enantiômeros. Tá vendo? Quando eu coloco agora bromo em mesmo lado, ó, bromo, mesmo lado, e desenho a sua imagem, você aqui vê claramente que eu tenho exatamente um plano de simetria que divide C e D ao meio em partes iguais. Então, C e D não são duas moléculas diferentes. C e D não é um par de enantiômeros. C e D é a mesma molécula. Esse composto é chamado de composto meso. Tá vendo? Tudo isso por quê? Porque a molécula apresenta uma simetria. Tá ok? Então, olha como aqui foi mais fácil visualizado que no exemplo anterior. Porque aqui, a cadeia principal da molécula, o livro que representou as moléculas já representou ela na sua conformação eclipsada, né? Então fica mais fácil de você enxergar. Na outra não, a gente teve que rodar para enxergar, tá bom? Bom, passando agora para um exercício, né? Praticar um pouquinho. Desenhe todos os estereoisômeros possíveis para cada composto abaixo, classifique-os como enantiômeros ou diastereoisômeros. Aqui eu vou colocar dois exemplos, né? E eu vou fazer um com vocês, o outro vocês fazem no caderno, tá? E a gente discute em sala. Eu tenho aí esses duas representações de duas moléculas diferentes. Professor, mas que desenho é isso? Esse desenho é colocado em projeção de Fischer, tá? Fischer, um grande cientista que trabalhou com química de carboidratos e que criou essa projeção de Fischer. O que é que ela apresenta para você? Eu vou analisar essa primeira molécula e você analisa a segunda, tá bom? Então, olha, você vai observar que para Fischer é como se você estivesse vendo assim, ó. Os grupos que estão localizados na horizontal estão para sua frente. E os grupos que estão na vertical, lá nas pontas, estão para trás, né? Então, a partir dessa representação de Fischer, para que eu desenhe todos os estereoisômeros possíveis. Para desenhar todos os estereoisômeros possíveis, eu tenho que marcar os carbonos assimétricos. Então, olha só. Nessa molécula aqui, quantos carbonos assimétricos nós temos? Eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, tá?
Então, olha só, vou olhar para cá. Esse carbono que eu estou assinalando aqui, ó, ele tem quantos grupos diferentes ligados a ele? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, e esse grupo todo aqui de baixo, 4. Como possui 4 grupos diferentes, esse carbono é assimétrico, tá vendo? Aqui de novo, estou marcando aqui, vamos ver aqui, ó, 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos e o quarto grupo, esse quarto de cima aqui. Então, observa que eu tenho 2 carbonos assimétricos. 2 elevado a 2, a priori seria 4, né? Seria 4. Depois vamos ver se é 4 agora. Será que essa molécula apresenta uma simetria? Bom, na cara a gente vê que sim, tá? Mas aí eu vou começar a representar os enantiômeros ou diastereoisômeros do jeito que a questão pede. Então, olha só. Quando eu começo a desenhar aqui 1 e 2, você vai observar como foi que eu desenhei 1 e 2. Bom, peguei esse desenho primeiro que eu tinha aqui, pronto. E desenhei a imagem no espelho dele. Pronto, foi isso que eu fiz. 1 e 2. Peguei a molécula desenhada aqui em projeção de ficha e desenhei a sua imagem no espelho. Pronto. E aí, o 3 e 4 foi o que eu fiz. Só fiz inverter um dos centros. Né? Olha só. Se aqui eu tenho H e OH, eu só fiz inverter o outro. Quando eu inverto o outro, a partir de 3 eu desenho 4. 4 já é a imagem de 3. Tá vendo? Então, ó, a partir de 1 eu desenho a imagem, a partir de 3 eu desenho a imagem no espelho. Pronto. Então, são as possibilidades que existem aí de posição desses grupos. Ou em mesmo lado, ou em lados opostos. Tá bom? Bom, após fazer isso, a gente vai ter que analisar agora quem é que é enantiômero, quem é que é diastereoisômero. E aí é onde mora a grande questão. Né? Se você analisar aqui, você vai observar o seguinte, que essa molécula 1 e essa molécula 2 aqui, elas apresentam exatamente o plano de simetria, que divide a molécula ao meio, sendo, portanto, olha só, composto meso. Já 3 e 4 aqui estão com grupos em posições opostas. E, nesse caso, seria um par de enantiômeros. Então, a regra 2 elevado a 4 aqui falhou de novo, tá vendo? Porque a molécula possui 2 centros assimétricos, mas gera compostos que são iguais. Tem centro de assimétrico, centro quiral, mas, nesse caso, é um composto meso. Tá bom? Olha aqui, se você observar. Então, como a projeção de Fischer, ela nos deixa já o desenho nesse sentido aqui, ó, nesse sentido que a gente não precisa se preocupar. Se as hidroxilas estão em mesmo lado, ó, tá vendo como elas estão em mesmo lado? Se elas estão em mesmo lado, você não tem o que se preocupar. Esses dois compostos aqui, ó, tem um plano de simetria, são compostos meso. Tá ok? Nossa, observa o outro. O outro eu tenho aqui, ó, um carbono assimétrico e outro carbono assimétrico. Beleza. Só que você observa aqui que essa molécula apresenta algum plano de simetria. Olhe para a molécula aí, ó. Não apresenta. Então, se não apresenta, aqui você vai observar que o 2 elevado a 4 vai se tornar verdadeiro, né? Então, você vai ter que desenhar esse composto aqui e a sua imagem no espelho, depois trocar a posição de um destes dois grupos aqui, né? Inverter, e desenhar a sua imagem, e você estabelece os 4 compostos, tá? Aqui só deu 3. Então, olha só, se eu olhar para 3 e 4, como um é a imagem do outro no espelho plano, é enantiômero. Se eu comparo 3 com 2, ou 3 com 1, que na realidade 1 e 2 é a mesma molécula, se eu comparar 3 com 2, aí vai surgir aquela pergunta. 3 e 2, há uma relação de imagem no espelho? O 2, por exemplo, é a imagem do 3 no espelho plano? Não. Se não é, então a gente caracteriza 3 e 2 como diastereoisômero, já que diastereoisômero, a molécula A e a molécula B não tem essa relação de imagem no espelho plano. Tá ok? Então aqui você tem 3 e 4 como enantiômero, você tem 3 e 2 como diastereoisômero. Tá ok? Vamos lá, minha gente, vamos caminhando. Bom, falando um pouquinho agora de propriedades físicas dos estereoisômeros, a gente vai observar o seguinte, que as propriedades físicas e químicas de dois enantiômeros, vou começar com os enantiômeros, são idênticas em ambiente aquiral. Isto é, se você analisar ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade de dois enantiômeros, você vai observar que eles são rigorosamente iguais, tá? Em ambiente aquiral, exceto a sua interação com o plano da luz polarizável.
Então, enantiômeros têm propriedades idênticas. O que é que vai mudar, professor? Essa ideia do plano da luz polarizável, a interação com o plano. E o que é essa interação com o plano? O que é isso? Bom, gente, é o seguinte. Estou colocando aqui já a figura de um equipamento chamado polarímetro. E nesse polarímetro eu tenho aqui uma fonte de luz. Essa luz ela não é monocromática, ela é policromática, né? Então os feixes saem em direção a vários planos. E aí, após passar por um polarizador, por um monocromador, né? Essa luz ela vai ser plano polarizada. Então você observa aqui, ó, de vários feixes aqui para várias direções, ele monocroma para um único plano da luz, tá? E aí um tubo com amostra é colocado aqui no equipamento, um tubo com amostra, e esse plano da luz você observa que ele é desviado pelo composto, se o composto for quiral. Então, diante de uma luz plano polarizada, o composto quiral é capaz de desviar o plano dessa luz. E o analista vai observar se esse desvio foi para a direita ou se foi para a esquerda. A partir dessa ideia da interação do composto quiral com a luz monocromática, eu vou dar algumas acessões aqui para a gente, algumas afirmativas para a gente pensando nelas, tá? Primeiro, a atividade óptica é exatamente essa propriedade de mudar o plano da luz polarizada quando analisada em um polarímetro. Então, falou em desvio de plano, tá? Falou em atividade óptica. E aí o sinal da rotação óptica pode ser destro-rotatória, tá? Simbolizada por um sinal de mais, se esse plano da luz for desviado para a direita. Ou levo-rotatória, ou levógira, como alguns de vocês já devem ter visto em outros níveis de ensino. Uma segunda afirmativa é que toda substância que apresenta atividade óptica é quiral. Então, se há desvio, é porque a molécula é quiral. É porque a sua amostra contém uma molécula quiral. Tá bom? Então, todo composto quiral tem atividade óptica. Ok? Uma substância quiral só é oticamente ativa se a proporção dos enantiômeros na mistura for desigual. Caso a proporção dos enantiômeros sejam iguais, esta será uma mistura racêmica ou racemato, que é oticamente inativa. Então, entenda. Vai ter uma proporção aí de 2 enantiômeros na tua mistura. Claro, se você tiver uma molécula que tem 100% de só um enantiômero, ótimo, né? Mas se você tiver uma mistura desigual deles, tá? Essa mistura ela é oticamente ativa, se a mistura for desigual. Se a mistura for equimolar, 50% em mol de cada um deles, então você tem uma mistura racêmica, um racemato. E essa mistura não vai girar plano de luz polarizada nem para a direita nem para a esquerda, tá bom? Por que isso? Porque 2 enantiômeros têm exatamente a mesma força para deslocar o plano da luz polarizada, tá? Só que em sentido oposto. Então, se eu tenho uma molécula lá, um enantiômero A, né? Uma molécula A, que desvia o plano da luz a menos 10 graus, o outro enantiômero, né, dele vai girar mais 10 graus. Então, na mesma magnitude, só que em sentido oposto. Então, se eu tenho uma mistura racêmica, um vai querer menos 10, o outro vai querer mais 10, então acaba se anulando. Você tem uma rotação zero, ok? Então, uma mistura racêmica é oticamente inativa. O fenômeno da rotação óptica é uma interação física entre a amostra e a luz polarizada, não havendo nenhuma relação entre a nomenclatura RS e o tipo de rotação apresentada. Então, você, meu caro aluno, não pode se embananar com isso não. Você que gosta de generalizar tudo, né? Toma cuidado com isso. Por quê? Olha só. Vou até voltar aqui. Eu tenho uma molécula que ela é destrógena, por exemplo. E aí ela é destrógena e ela tem o centro dela é R. Então, se eu sei que ela é destrógena e que o centro é R, o S é levógeno. Ótimo. Agora, eu posso dizer que toda molécula que tiver centro R é destrógeno? Que toda molécula que tem um centro S é levógeno? Não. Então, não existe nenhuma relação entre uma propriedade física da molécula e a nomenclatura que foi inventada muito tempo depois, tá bom? Então, não vem nessa de decorar, não. Professor, toda molécula que é R é destrógeno ou levógeno? Não. Não há nenhuma relação entre atividade óptica e nomenclatura RS, ok? Bom, aqui, para finalizar essa conversa sobre essa questão das propriedades dos enantiômeros, vou colocar uma tabelinha aqui
com um quadro de propriedades. Então, aqui tem algumas propriedades, ó, fusão, ebulição e a rotação ótica. Entenda. Se são enantiômeros, o que é que vai acontecer com as propriedades físicas? Né? Ó, o ponto de fusão da molécula A, pensa em um enantiômero qualquer, ela vai ser idêntica a B. E o ponto de fusão de B é idêntico a A. O ponto de ebulição da mesma forma. O ponto de ebulição de A e de B vão ser rigorosamente iguais. Por quê? Porque as propriedades de enantiômeros são idênticas. E professor? E muda o quê? Muda a rotação ótica. A rotação ótica muda. Então, ela vai ser igual em magnitude, mas com sinal oposto. A B. Então, se A é menos 10, B é mais 10. Se A é mais 25, B roda menos 25 de rotação ótica. Tá? E mistura racêmica. Mistura racêmica, amados, ó, ponto de fusão pode ser diferente, ponto de ebulição pode ser diferente. Agora, a rotação ótica de uma mistura racêmica é exatamente zero. Tá? Trata-se de uma mistura oticamente nativa. Bom, aí eu vou inserir dois conceitos. Rotação específica e pureza ótica. A rotação que você vê lá no aparelho que o analista olhou, né, ali é a rotação ótica, que ele vai registrar lá. Só que essa rotação ela depende de concentração, depende do número de moléculas que está ali naquela amostra, né? Depende de alguns fatores, do tamanho da célula, do tamanho do tubo onde vai ser colocada a amostra. Então, cada pessoa vai fazer de um jeito, vai ter dados diferentes. Depende do solvente, né? Então, o que acabou se padronizando foi o seguinte: vamos criar uma propriedade física chamada rotação específica. E aí tem uma formulazinha, ó. A rotação específica, D porque trata-se de uma fonte da raia D do sódio, 20 aqui por conta da temperatura, que é feito experimento a 20 graus. E aqui eu tenho o seguinte, ó, o alfa é exatamente a rotação ótica medida no polarímetro, vezes 100, dividido pela concentração da substância quiral em um solvente, né, na unidade de gramas para cada 100 ml de solvente. Tá? E aqui o L, que é o comprimento daquela célula do polarímetro onde vai ser colocada a amostra, tá? Em decímetro. Então, com esses dados em mãos, a aplicação de fórmula é fácil. Eu tenho o alfa, tenho a concentração, tenho o tamanho da célula, eu encontro esse alfa D. Esse alfa D ele é uma propriedade física importante e você pode utilizar ela em algumas situações, principalmente na ideia de controle de qualidade, tá bom? Eu vou explicar uma ideia para vocês já sobre isso. Então, ó, rotação específica não é aquela observada, é após o cálculo. Mas para que eu calcule, eu preciso dessa rotação ótica medida lá no polarímetro, tá bom? E aí, vou dar aqui algumas ideias. Pureza ótica é um conceito da ideia de quanto um dos enantiômeros encontra-se em excesso em relação ao outro enantiômero, eu vou tratar da pureza ótica. Nessa mistura que eu tenho de enantiômeros, quanto eu tenho de excesso de um em relação ao outro? Isso é uma definição importante. E o excesso enantiomérico é exatamente essa subtração da porcentagem do majoritário menos o minoritário. Tá? Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Qual é o excesso enantiomérico, porcentagem de excesso enantiomérico em cada uma das misturas abaixo? Se eu tenho 95% de A e 5% de B, 95 menos 5 eu tenho um excesso de 90%. Se eu tenho uma mistura de 85% de um determinado enantiômero A e 15% de um enantiômero B, 85 menos 15 eu tenho 70% de excesso enantiomérico. Então, para cálculo de excesso enantiomérico é muito melhor do que cálculo de cálculos quânticos, ou cálculos da física, ou cálculos da vetorial e da geometria analítica. Né? Você só vai subtrair a porcentagem do enantiômero majoritário do minoritário. Tá bom? Né? Então, com relação a isso não tem problema nenhum. E exatamente, por exemplo, se eu tenho 95 de um e 5 do outro, né? Eu vou analisar esse excesso em termos de pureza, num cálculo que eu vou mostrar a seguir no próximo slide. Ó, se o excesso enantiomérico é de 95%, qual é a quantidade de cada enantiômero presente? Pensamento um pouco contrário daquele outro. Né? Naquele outro, se eu tinha 95% de um enantiômero e 5% de outro, qual era o excesso enantiomérico? 90%. Né? Agora, e esse aqui? Se eu tenho um excesso de 95%, qual é a quantidade de cada um dos enantiômeros presentes? Continha besta. Ó, vamos assumir que a mistura de A e B, né, tem um excesso de 95 de A. Pronto, eu estou assumindo aqui que A é o que está em excesso. Tá? Um excesso de 95. Tá bom? Sendo assim, se a soma dos dois é 100% e eu tenho 95,
O que resta é uma mistura racêmica. Tá? Eu tenho 95 de excesso de A. Então, os outros 5% restantes, professor, é o quê? Vai ser uma mistura racêmica. Bom, se é mistura racêmica, então tu sabe que se é 5% de A e B, é equimolar, tem 2,5 de A e 2,5 de B. Ok? Então, quanto é que eu tenho de cada um dos enantiômeros presentes? Eu vou ter o seguinte. Para A eu vou ter 95 mais os 2,5. 97,5. Já B eu vou ter somente 2,5%. Né? E observa que isso bate bem direitinho com o nosso cálculo anterior de excesso enantiomérico. Né? O que é o excesso enantiomérico? Não é a subtração? Então observa aqui, ó, 97,5 menos 2,5, você tem exatamente 95% de excesso que ele falou no enunciado, né? da molécula que eu chamei de A, mas você pode chamar de qualquer outra, tá bom? Então, um raciocínio um pouco contrário, tá bom? Daquilo que a gente tinha feito antes, mas bem simplesinho, tá bom? Olha aqui o exemplo que eu queria relacionar vocês com a pureza e o controle de qualidade. A cânfora, que é usada em ungüentos na medicina e tem propriedades expectorantes. Vocês já devem ter visto cânfora daquelas pomadinhas, né? Que tem um cheiro forte, né? Utilizadas para dores musculares. Então ela apresenta uma rotação ótica específica, um alfa-D de mais 44. Quando está oticamente pura, só tem um dos enantiômeros, então 100% de excesso. Então, ela pura, somente ela, 100%, a rotação específica dela é mais 44. Qual é a pureza ótica de um lote de cânfora que chegou para você com alfa-D que quando você mediu não era 44, era 32, mais 32? Bom, olha só como é fácil. Você sabe que mais 44 equivale a uma amostra com que excesso enantiomérico? 100%. Então, 100% de excesso enantiomérico, 100% dessa pureza, não é não? Mas se você receber um lote com 32, vai estar para X. E aí, fazendo a regrinha de 3 aí, cruz credo, que vocês já fazem há muito tempo, você chega aí a um resultado de 72,7 de pureza. Então, a mistura ela tem 72,7 de excesso enantiomérico. E essa é a pureza do composto. Certo? Então, ela não está tão pura, né? Mas, dependendo das condições que a indústria trabalha, pode até liberar esse lote para você trabalhar. Agora, vamos lá. Viu como é fácil? 44, 100% pureza, 32 para X. Na letra B, se pergunta quanto existe do enantiômero majoritário e do minoritário na mistura de 72,7. Você pode fazer que nem o nosso exemplo passado. Né? Você pode ver o que resta de 100%, divide em 2, porque trata-se de uma mistura racêmica, e distribui para o majoritário e o minoritário. Mas tem uma fórmula aqui bem fácil de fazer, usando um sisteminha de adição bem simples. Olha só. Se eu sei que a soma de um com o outro dá 100%, e que a subtração de ambos dá 72,7%, porque o que é a subtração de um menos o outro? Não é a própria excesso enantiomérico? Então, se a soma dá 100% e a diferença dá 72,7%, eu posso fazer aqui o meu sisteminha de adição e chego aqui facilmente a um valor de X de 86,3 do enantiômero majoritário. Sabendo o majoritário, se eu subtrair de 100, eu tenho o meu minoritário. Então, questão bem simples para se fazer, tá? Matemática básica. Tá? Então, vamos mais uma vez. Como é que eu vou descobrir essa quantidade do majoritário? Se eu sei que a soma de ambos dá 100% e que eu sei que a subtração de ambos dá 72,7%, eu monto um sistema de adição e simples, eu encontro o valor de X e encontro o valor de Y, e esses valores aí se remetem à porcentagem encontrada do enantiômero majoritário e do minoritário. Tá bom? Se você fizer a subtração do majoritário menos o minoritário, com certeza você encontra o excesso da mistura, que foi 72,7. Tá bom? Bom, gente, falei das propriedades dos enantiômeros que eram idênticas, não foi? E dos diastereoisômeros? São diferentes. Então, os diastereoisômeros são diferentes em ambiente aquiral, tá? Incluindo a rotação óptica. Então, trouxe aqui um quadrinho bem ilustrativo, com 3 moléculas, A, AB e AC, onde A e B são enantiômeros, um é a imagem do outro, né? B e C não são enantiômeros, são diastereoisômeros. Você pode até analisar aqui, ó, que a molécula C ele é um composto meso, ó, tem um plano de simetria aqui no meio que divide, tá vendo? Ó? Então A e B é enantiômero,
B e C de estereoisômero, A e C de estereoisômeros. Eu coloquei uma tabelinha com as propriedades de A, B e C e da mistura de A mais B. Então, ó, ponto de fusão de A e B, idêntico. Solubilidade de A e B, idêntico. Por que idêntico? Porque A e B são enantiômeros. Alfa muda somente o sinal, mas a magnitude é igual. Tá? E em termos de nomenclatura, a nomenclatura A ela é RR e a B ela tem um centro invertido, então ela é SS. Já quando olha C é diferente no ponto de fusão, C é diferente na solubilidade. Por quê? Porque os diastereoisômeros possuem propriedades diferentes. A rotação aqui, o alfa D específico é 0, nem adianta, né? Porque trata-se de um composto oticamente inativo, aquiral, possui plano de simetria. E a nomenclatura dele é RS. Quando eu trato A mais B, ó, A é um enantiômero de B, né? Mas quando eu trato a mistura dos dois, 1 para 1, eu estou tratando de uma mistura racêmica. Então, a mistura racêmica já tem ponto de fusão diferente, solubilidade diferente. E o alfa? O alfa da mistura racêmica é 0, pois a mistura racêmica ela é oticamente inativa. Ok? Vamos lá. Falando aqui brevemente sobre quiralidade dos fármacos, né? Deixei no ambiente virtual para vocês um artigo sobre, mas o caso da talidomida é um caso muito conhecido. Não se pode falar em quiralidade de fármaco sem falar da talidomida, onde um fármaco utilizado para o tratamento de enjoo de mulheres grávidas, né? Aqui eu coloco a figura ilustrativa dos dois enantiômeros, do R e do S, e um deles realmente causava esse efeito positivo, diminuindo o enjoo das mulheres grávidas na década de 60, mas o outro foi responsável pela má formação, né? Dos membros inferiores e superiores dos bebês da época. Tá? Foi até capa de jornal da Folha de São Paulo, trágico balanço da talidomida, um jornal datado aqui de 11 de novembro de 62, tá, gente? Então, moléculas que são quirais, moléculas que têm um, né, centro assimétrico, em se tratando de fármacos, você tem sempre que fazer os testes biológicos com os dois enantiômeros separados, porque na maioria das vezes um deles tem um efeito benéfico, às vezes o outro tem um efeito tóxico, às vezes ambos têm um efeito mais potente do que o outro e não tem nenhum problema de se administrar como racemato, tá bom, gente? Mas fármacos quirais, né, tem essa particularidade de, no processo de descoberta, os seus enantiômeros têm que ser bioavaliados e testados separadamente para observar a sua eficácia. Aqui eu dou alguns exemplos de moléculas, né, que são bastante utilizadas por nós. Aqui o ibuprofeno, somente o enantiômero S é utilizado, tá, gente? O R já causa algum probleminha. Aqui eu tenho o mentol, tem o odor e gosto de menta, então não é qualquer mentol, tem que ser o mentol que tem centro 1R, 2S, 5R, tá? Mudou isso aqui, então tchau, tchau, o odor e gosto de menta, tá bom? Observa aqui o sinalzinho de menos, é a molécula levógira. Aqui o aspartame, também levógiro, 100 vezes mais doce que o açúcar comum, molécula toda particular, né? O limoneno, o R e o S, observa que o R é o destrógeno e o S é o levógeno. O R possuindo o odor de laranja e o S o odor de limão, como já comentamos em sala de aula, né? E aqui um feromônio aqui, atrativo de mosca de fruta, que para ter o seu efeito, centro bem definido, né? 2S, 3R. Se você muda essa configuração para 2R e 3S, o enantiômero dele, você já observa que não tem o mesmo efeito, né? Mostrando a seletividade dos meios biológicos, né? Em relação a moléculas quirais, né? E por que essa interação diferenciada, professor, de moléculas quirais com nossa questão afativa, né? Até do odor e do gosto, né? Tudo isso, gente, porque o nosso organismo ele é composto de aminoácidos, né? Proteínas, e fora um aminoácido, né? Acho que a gente tem aí 21, 22 aminoácidos, creio eu. Fora o menorzinho, todos os outros são moléculas quirais. Então, se são moléculas quirais, elas vão reconhecer compostos quirais de forma diferente, tá, gente? Então, por isso que, às vezes, uma mudança
singela na posição de um átomo de hidrogênio faz com que a gente sinta o odor de limão e em determinado momento, em outra molécula, o odor de laranja, ok? Para finalizar nossa conversa, falar um pouquinho aqui da configuração absoluta e relativa. A gente já vinha conversando em sala sobre a ideia da configuração diferente, molécula diferente. E quando eu falo em configuração absoluta, eu estou falando exatamente do posicionamento absoluto de um centro assimétrico. Você vai dar lá a nomenclatura RS, como você já está treinando aí para a prova, que já vai chegar, né? E você dá a nomenclatura RS independente de outros centros que estejam na molécula. Tá aqui, a molécula tem 3 centros, que tem 2, você vai dar a nomenclatura lá absoluta. Não tem problema nenhum de estar olhando uma em relação à outra, né? Quando você analisa a relativa, aí sim, depende da posição entre 2 carbonos assimétricos, 2 grupos, né? A gente já conversou sobre um pouquinho das moléculas cis e trans, né? E aqui você observa, por exemplo, eu tenho um trans 1, aqui, ó, e aqui eu tenho a trans 2. Do ponto de vista de configuração relativas, ambas são trans. E aqui, ó, eu tenho 2 moléculas que, do ponto de vista de configuração relativa, ambas são cis. Só que quando eu analiso a configuração absoluta, muda. Se aqui é RS e SSR, tem os centros invertidos, então aqui eu trato de um par de enantiômeros. Se aqui eu tenho SS aqui e RR, eu tenho aqui 2 moléculas diferentes. Trata-se aqui de mais um par de enantiômeros. Então, tem que diferenciar um pouquinho quando a gente está falando de configuração absoluta e relativa. Tá bom? Nesse caso nosso aqui, eu tenho 2 moléculas que são trans, 2 moléculas que são cis, ok? Quando relaciono configuração relativa, a posição entre grupos, os 2 estão para frente, os 2 estão para trás, aquela ideia toda. Só que tem uma nomenclatura para diastereoisômeros com dupla que eu não passei para vocês em sala ainda. Geralmente a gente faz cis e trans, né? Mas a gente pega aí, ó, um modelo dessa. Tem como eu falar de cis e trans com uma molécula dessa? Não tem. Por quê? Porque o átomo nas laterais, agora é um pouquinho diferente. Eu não vou olhar a molécula, eu vou olhar só as laterais. Ó. Esse átomo ele é diferente desse. E esse átomo é diferente desse. Ótimo. Só que esse átomo aqui, tem algum igual lá no outro lado? Não tem nenhum cloro do outro lado. Ó. Iodo, tem algum do outro lado igual? Não. Bromo, tem algum bromo no outro lado igual? Não. Flu, tem algum flu lá do outro lado? Também não. Então você observa que não tem como eu aqui desenhar cis e trans. Então criou-se a nomenclatura também por Kahn-Ingold Prelude, mas não é mais RS, a nomenclatura é IZ. Como é que a gente faz essa nomenclatura? A gente olha para as laterais. Olhou para a lateral aqui, localiza a dupla, está aqui, ó, carbono, carbono, você olhar para a lateral. E aí você vai colocar a ordem de prioridade do mesmo jeito. Ó. Entre flu e bromo, quem é que ganha? Bromo é o primeiro. E o flu é o segundo, em ordem de prioridade do número atômico. Entre cloro e iodo, agora lá no outro lado, quem é que ganha? Iodo ou cloro? Iodo é o primeiro. E cloro? Segundo. Se você faz isso, você vai observar que os de mesma prioridade, primeiro e primeiro, estão para o mesmo lado. Então, se acontece isso, você vai dizer que esse centro aí, ele é Z, grupos prioritários em mesmo lado. Tá? Eu dou uma dica para os meus alunos de pensar sempre assim, ó, se está em mesmo lados, 1 em 1, não pense em cis com S, pense em cis com Z, tá bom? E aí o teu centro ele é Z. Se por acaso der em lado oposto, professor, então você não vai chamar de trans, você vai chamar de E. Tá? Se os grupos prioritários estiverem em lados diferentes. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês e a gente pode treinar um pouquinho isso aí. Por exemplo, está aqui a molécula primeira. Localizei os carbonos da dupla e aí eu vou começar. Aqui está ligado a carbono e aqui está ligado a carbono. E empatou, né, minha gente? Então vamos desempatar. Esse carbono está ligado a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E esse carbono está ligado a carbonos. Então esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Se você analisa agora do outro lado, aqui eu tenho, nesse carbono aqui eu tenho carbono e aqui não aparece nada. Hoje não aparece nada é porque tem o que, minha gente? Esqueceram? Hidrogênio. Então, está aqui o hidrogênio. Então, carbono primeiro e hidrogênio segundo. Mais uma vez, grupos prioritários estão para o mesmo lado. Essa configuração aqui relativa é a Z. Meu Z não está muito bonito, mas é Z, tá? Aqui eu tenho de novo uma molécula com 2 duplas. Vamos analisar aqui. Ó. Localizei esse carbono aqui e esse carbono. Aqui eu tenho carbono e aqui eu tenho o quê? Que não apareceu. Hidrogênio. Então, entre carbono e hidrogênio eu tenho o que aqui? Primeiro, segundo. E aqui no carbono eu tenho o que? No outro carbono aqui do outro lado eu tenho ó, carbono empatou com carbono. Só que aqui é carbono, hidrogênio, hidrogênio.
E aqui é carbono, carbono ficou em primeiro aqui, ó, e aqui ficou em segundo. Observa que agora esses centros aí, não estão, o prioritário, o primeiro e primeiro, não estão em mesmo lado, estão em lados diferentes. Então aqui esse centro aqui não é Z, ele é E. Tá bom? Esse centro é E. Ah, professor, tem uma dupla aqui, ó, dá para fazer, ó, carbono e carbono. Ó. O grande problema aqui, não tem nomenclatura EZ para cá, porque nesse outro carbono aqui, as extremidades aqui possuem grupos o quê? Rigorosamente o quê? Iguais. Então, em carbonos de dupla que tiver grupos iguais no mesmo lado, você não pode dar nomenclatura nem E, nem Z, nem cis, nem trans, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó, o outro. Ó. Carbono e carbono, localizei. Aqui eu tenho carbono e não apareceu, aqui tem o quê? Hidrogênio. Então, aqui ficou carbono em primeiro, hidrogênio em segundo. Aqui eu tenho o quê? Carbono e aqui carbono. Esse carbono e esse carbono empatou. Ó. Esse carbono aqui está ligado aqui, hidrogênio, hidrogênio, carbono. E esse aqui está ligado aqui, hidrogênio, carbono, carbono. Então, ó, esse aqui está ligado a hidrogênio, hidrogênio, carbono. E esse aqui está ligado ao quê? Está ligado a carbono, carbono. Então, se esse aqui está ligado a dois carbonos, esse aqui ganhou. Então, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Então, ó, o primeiro aqui está onde? Está para baixo, está em mesmo lado. Mesmo lado é Z. Tá bom? Aqui, ó, localizei os carbonos da dupla. Olha só. Então, aqui eu tenho, ó, aqui está faltando um hidrogênio, né? É bom desenhar os hidrogêniozinhos para não se perder. E aí, vamos começar. Ó. Esse carbono aqui está ligado aqui. Está ligado a hidrogênio e carbono. E esse está ligado aqui. Hidrogênio e carbono. Oxe, empatou. Só que aqui está ligado a nas pontas. A gente vai olhar sempre as laterais, não é isso? Aqui é o segundo e aqui é o primeiro. Aqui é o segundo e aqui é o primeiro. Então, você vai observar. Segundo está para baixo. Segundo está para baixo. Primeiro está para cima. Primeiro está para cima. Então, está para o mesmo lado. Isso aqui também é Z. É tipo o nosso cis, né? O Z. Aqui, ó, eu tenho... Aqui é carbono e aqui é cloro. Cloro ganhou primeiro, segundo. E aqui eu tenho hidrogênio e carbono. Aqui deu segundo, primeiro. Aqui, ó, primeiro está para baixo, primeiro está para cima. Lados opostos não é Z, é E. Tá vendo que legal? Então, assim se dá a nomenclatura de astereoisómeros com dupla ligação, tá? Não é cis nem trans, é E e Z, depende da prioridade. Lembrando, aqui não tem aquela história de botar prioritário para trás, não tem história de rodar para horário, para anti-horário não, gente. É localizar os carbonos da dupla e ver a prioridade dos grupos que estão lado a lado, lado por lado, tá bom? Para não depois estar misturando com outros centros. Bom, vamos manter a calma e revisar. Foi o que a gente conversou nessa nossa aula de hoje. Falamos um pouquinho do composto meso. E o que é o composto meso? É aquele composto que, embora tenha centros assimétricos, embora tenha centros quirais, a molécula ela é aquiral. Por que ela é aquiral? Porque ela tem plano de simetria. Claro, se ela é aquiral, ela não tem atividade ótica, não é isso? Falamos sobre as propriedades físicas e químicas dos enantiômeros e de astereoisómeros. Falamos que enantiômeros possuem propriedades físicas e químicas idênticas, mudando somente a atividade óptica. De astereoisômero, tanto as propriedades ópticas quanto as propriedades físicas, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, já são diferenciáveis, são diferentes. Falamos da atividade óptica, essa ideia do desviar o plano da luz polarizável para a direita, para a esquerda, molécula que é levógena, molécula que é destrógena, molécula que, quando misturada com a outra, dá uma mistura que não tem atividade óptica. O nome dessa mistura é mistura racêmica. Falamos que todo composto que é quiral possui atividade óptica, né? E essa mistura entre os enantiômeros, se forem desiguais, nós podemos calcular excesso enantiomérico, podemos calcular pureza e, por exemplo, através da rotação óptica específica, verificar se um lote está dentro dos critérios de pureza, né? Como exemplo que nós vimos com a cânfora e outros mais que estão presentes no seu livro-texto. Falamos de enantiômeros e atividade biológica, né? Geralmente, nem toda vez, mas
moléculas quirais interagem diferentes em ambientes quirais e como o nosso organismo é um organismo quiral, composto de proteínas e de aminoácidos, né? Fármacos quirais interagem diferentes com seus receptores e alvos biológicos diversos, tá? Conferindo efeitos diferenciados. E a partir daí a gente crê que quando tem uma molécula quiral no mercado, com certeza o preço dela é um pouco mais salgado do que uma molécula que é vendida sob forma de mistura racêmica, né? O processo de produção ou separação para obtenção de moléculas enantiomericamente puras é bem mais custoso, né? Então, é um fator a ser considerado. E configuração relativa versus absoluta. Absoluta, AR e AS, de um centro assimétrico. E a relativa é aquela que a gente chama de cis e trans, para alguns sistemas bem particulares. Em sua maioria chamamos de E e Z, onde tem alguns compostos com dupla e a gente analisa as prioridades do grupo para fazer a nomenclatura E e Z. Lembrando, o Z, grupos de prioridade maior em mesmo lado. Grupos de prioridade maior em lados contrários. Gente, eu creio que foi muito intenso, mas agradeço a todos pela atenção em me escutar. Desejo a todos bons estudos. Temos aí o nosso livro-texto, o quiz da semana, né? E estarei também em sala de aula com vocês para que nessa modalidade de ensino invertido possamos conversar e tirar as nossas dúvidas e esclarecimentos acerca dessa temática tão empolgante e às vezes tão complexa que é o mundo da estereoquímica. Um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser.